Olá, 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 entre seguidores, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo novo, hoje um depoimento da Natácia Marques. Para quem não sabe, a Natácia foi uma das primeiras mentorandas nossas aqui da ICJK e no final acabou virando uma grande amiga. E, querendo ou não, a gente acaba criando um vínculo, né? E não tem como, né? Vai ali conversando sempre, diariamente, vamos dizer assim, tentando ajudar, né, tirar dúvidas, sanando, e também nessa brincadeira a gente acaba também se identificando. Então, falar um pouquinho mais da Natácia. Natácia, ela já está aqui em Portugal já há 3 anos e meio, né, Natácia? Sim, cheguei no final de 2017. Então, 3 anos e meio, ela veio para estudar mestrado na Universidade do Minho também. No caso, eu estudei negócios internacionais, ela estudou recursos humanos. Hoje, ela atua na área de treinamento de uma empresa de grande porte, né, aqui na Europa. Hoje que ela atua, e ela está aqui um pouquinho para contar um pouco da história dela, como tudo aconteceu. Natácia, me conta, por que Portugal? O que aconteceu? Por que Portugal? Primeiro agradecer, e é mesmo isso que você falou, acho que ajuda e a empatia é tão grande que a gente acaba criando um vínculo, e querendo ou não, através da consultoria e da ajuda toda, a gente acaba se apegando e pronto, e a gente se identifica mesmo muito isso. Portugal, por que Portugal? Porque acho que foi o destino. eu morava na Irlanda, não é? Também morava em Galway, assim como você. Também recomendo, se alguém quiser ir para Galway treinar o inglês, também é uma ótima cidade. E pronto, e lá eu passei todo o meu tempo do visto, não é? Porque tem aquele tempo em que nós temos que ficar e legalizar, e eu só tinha a chance, ou estudava lá, continuava fazendo mestrado lá, ou vinha para Portugal. E aí eu falei, olha, por que não Portugal? Pode ser uma boa alternativa, tem a mesma língua, acaba por facilitar, e também é uma nova cultura. Então, eu conheci a ICJK e vim para Portugal. Obrigada. Mas me conta um pouquinho mais, por gentileza, nessa parte da consultoria, como foi o processo, como a gente te ajudou, e assim vai, né? Porque na época eu me lembro, quando a gente conversou, você queria muito RH, porque era a área que você gosta e que hoje você atua, né? Aí, no final, você acabou escolhendo a Minho, Universidade do Porto. No final do Porto, você passou, mas deu todo aquele rolo que deu, e no final de seu destino foi ao Minho. Foi. É tudo o universo, conspirou tudo a favor para ir para o Minho. Porque o que aconteceu? Eu sempre fui da área de recursos humanos. No Brasil, eu me formei em administração, mas trabalhava na área de recursos humanos também, gestão de projetos voltado com recursos humanos. Então, sempre me identifiquei com essa área. Posto isso, eu falei, pronto, se eu vou estudar, na Irlanda tinha oportunidade de fazer o mestrado, mas era extremamente caro, um absurdo. Era coisa de 15, 20 mil euros na época, em 2017. Imagino hoje que seja até um pouco mais caro. E para mim era inviável. Então, eu falei, pronto, se eu vou para Portugal, eu vou fazer na área que eu gosto, que é recursos humanos, que é aquilo que eu me identifico. Gosto muito de trabalhar com pessoas, gosto mesmo de ajudar, enfim. Eu sou muito recursos humanos. Então, eu descobri, foi até uma amiga que indicou, porque ela também estava nessa de sair da Irlanda e outras alternativas, e ela indicou, ela acabou voltando para o Brasil, mas ela indicou e ela falou assim, olha, tem essa agência, tem a Jaque que ajuda, veja com ela. E na altura, como eu já tinha decidido que eu ia vir para Portugal, o que eu decidi fazer? Ganhar dinheiro na Irlanda. Então, eu estudava de manhã, trabalhava no emprego à tarde e à noite trabalhava no restaurante, ou seja, não tinha tempo mesmo para todo o processo, para a burocracia, para ver as universidades e tudo mais, e aí foi que eu entrei em contato com a ICJK, que auxiliou em todo esse processo. Eu lembro que na altura eu falei, olha, eu quero gestão de projetos ou gestão de recursos humanos, porque é a minha área. Então, eu recebi um ficheiro, uma planilha, não é? Um Excel, com todas as informações das universidades. E ali eu consegui fazer um filtro, ou seja, já
ajudou nesse sentido de eu não ter que procurar todas as universidades, já facilitou todo o meu processo. Então, a partir desse filtro, eu consegui selecionar. E eu me candidatei só mesmo para o Porto e para o Minho. Não sei porquê, foi o Porto é por ser o Porto, não é? Por ser muito turístico, então eu imaginava que poderia conseguir algum emprego mais fácil, por já ter o inglês e tudo mais. E ao Minho, porque eu vi Braga, vi sobre a cidade e achei muito parecida com Galway, assim, acolhedora, no sentido de ser pequena, não ser tão grande. E eu falei, vou tentar então também na Alminho. Então eu passei na Universidade do Porto, na gestão de cursos humanos, e passei também na Alminho. Inicialmente eu ia para o Porto, só que como a intenção era, depois do inglês, voltar para o Brasil, eu não tinha toda a documentação e não teríamos tempo hábil para apostilar todos os documentos e tudo mais. E a universidade, na altura, estava a exigir este apostilamento do Porto. E já no Minho, eles não solicitaram nenhum documento, fui aceita e falei, pronto, então vou para o Minho. E aí, o processo da ICJK auxiliou em tudo, absolutamente em tudo, desde da seleção, das universidades que tinham meu curso, acabou por auxiliar também no envio da documentação, na carta, no currículo, porque eu não tinha nada preparado e não tinha mesmo tempo para preparar, e eu só fazia a validação, olha, gostei disso, vamos mudar um pouquinho aquilo, mas basicamente foi revisar, o que ajuda muito, principalmente quando se tem 3 empregos, 2 empregos e estudo. Então foi basicamente por isso. E aí eu iniciei o mestrado na Alminho, em Recursos Humanos. E me diz, como foi estudar na Alminho? Como foi estudar RH lá? Foi uma ótima experiência, eu gostei bastante, os professores foram muito receptivos. Na altura, eu tive um atraso no meu visto, porque como eu vinha da Irlanda, eu tive um atraso, então eu cheguei um pouco mais tarde nas aulas, acho que iniciava dia 15 de outubro, mais ou menos, e eu só consegui chegar no final do mês, então eu perdi ali, mas os professores, eles entenderam a situação, porque daí eu expliquei, entrei em contato, eles entenderam. Já quando eu cheguei, já haviam grupos para trabalhos formados e eles já tinham me incluído nos grupos, então fui muito bem recebida. E os estudos em si foi ter uma visão de como funciona os recursos humanos em Portugal, que acaba por diferenciar um pouco. Mas foi muito positivo, tive experiências muito boas, consegui aplicar a prática, a teoria, não é? Com a prática, porque depois nós, pela universidade, nós fomos em uma empresa grande, e então conseguimos ter essa percepção também da teoria com a prática, e foi mesmo muito positivo. E me fala agora, me conta um pouco sobre o mercado de trabalho, como é que você conseguiu essa oportunidade na área aqui em Portugal, porque isso algumas vezes é o que eu vejo que acaba sendo a sombra de muitos, né? Vem para cá, quer estudar, quer trabalhar na área, mas a gente sabe que de início, algumas vezes a gente acaba pegando muito o subemprego, né? Acaba pegando um trabalho que não é da área, um trabalho mais operacional, mas mesmo assim, você é meu exemplo. Possível conseguir emprego na área. Foi mesmo também sorte, foi o destino também, porque o que aconteceu? Logo que eu cheguei, como eu já vinha numa rotina de trabalho muito exaustiva, eu optei em ter um tempo e fiquei um tempo sem trabalhar para descansar mesmo, me dedicar ao mestrado, até porque era sexta-feira o dia todo e sábado no período da manhã, então eu me dediquei mesmo ao mestrado. Eu cheguei em outubro, cheguei em novembro, e aí eu me dei até dezembro. Não foi tanto tempo assim, porque eu também não consigo ficar sem trabalhar. Seu mês sabático, vamos dizer. Foi o mês sabático, exatamente. Então, depois eu consegui o emprego,
E é assim, para quem vier, venha com o coração aberto, venha disposto, venha disponível para aceitar não qualquer tipo de emprego, óbvio, mas para aceitar aquele emprego que a gente nem imaginaria que pudesse fazer no Brasil. Como eu vinha já de uma área de gestão no Brasil, já tinha até um cargo no Brasil, eu vim mesmo aberta. Eu já tinha passado pela experiência na Irlanda, obviamente, não é? Mas aqui acaba por ser também diferente. Então, o primeiro emprego que eu consegui foi no shopping, numa quitanda de frutos secos que eu oferecia os produtos que estavam ali, completamente fora da minha área, mas era um emprego que eu conseguia adaptar a minha rotina do mestrado que já estava mais para o final. Depois eu trabalhei na restauração, que aí, a restauração aqui é um pouco diferente no Brasil. Uma observação, gente, restauração é restaurante, tá? Restaurante. Tem essa nomenclatura diferente aqui em Portugal, desculpa. Exatamente. Eu fui para trabalhar em restaurante. Inicialmente tinha sido contratada para ser a garçonete. Só que depois eles precisaram de gente na cozinha e eu fui para a cozinha. E era mesmo muito pesado. Eu já tinha trabalhado em restaurante na Irlanda, mas aqui era mesmo muito pesado. E o que mais me deixava cansada é porque aqui são horários. Os horários. Exato, é partido, exatamente. Então eu trabalhava das 9 às 2, depois voltava, por exemplo, das 5 até o restaurante fechar e tudo mais. E era uma folga por semana, então era mesmo muito puxado. E quando quando eu trabalhava no shopping, nesse quitande, nessa coisa de vendas, eu conheci uma menina que entrou para trabalhar num call center. E ela falou assim, olha, Nath, se você quiser, quando abrir vaga, eu te aviso e você se inscreve e entra. E eu falei, não, já tô bem aqui, eu vou trabalhar em call center, vou atender cliente, já atendo cliente aqui, eu atendo cliente aqui, não quero atender cliente. Só que depois eu fui para restauração e um amigo do mestrado também começou a trabalhar no mesmo call center, como assistente. E ele mudou a visão, ele falou assim, Nath, é um emprego que eu não imaginaria como é. Eu tinha um preconceito muito grande, porque telemarketing no Brasil, call center, assistente, acaba por ser difícil psicologicamente, tanto é que as regras e as leis no Brasil são diferentes. Ele falou, mas está sendo muito positiva. Quando abrir vaga, eu te aviso, você se inscreve. E eu pronto, olha, já segunda pessoa, eu falei, alguma coisa tem aí. Então, quando abriu a inscrição, eu me inscrevi, não é? E passei pelo processo seletivo, e já no primeiro processo seletivo eu falei assim, pronto, eu vou trabalhar nessa empresa, e eu vou crescer nessa empresa. Foi mesmo o que eu pensei na altura. Porque também é uma multinacional aqui, é de grande nome, tem a empresa também no Brasil, não a que eu presto serviço, mas é para qual eu trabalho. E pronto, eu falei, é essa empresa. E aí eu fiz o treinamento, fizemos o treinamento e super me adaptei, gostei muito da função. Era algo que eu não esperava. Mas lá está, também fui com o coração muito aberto, disposta a aprender, disposta à função. E você é dedicada, né? Exato. Você foi bem determinada. Vou pegar, fui com o coração aberto, quero crescer nessa empresa. Estou começando nesse cargo, mas a tendência é subir, e foi o que aconteceu, né? Que você começou no atendimento e aos poucos você foi calgando, foi subindo, né, lá dentro. Exatamente. Primeiro você inicia com um atendimento básico e depois vai tendo as formações contínuas e vai tendo então mais skills de atendimento. E em pouco tempo eu já fazia um atendimento para empresas, que é um atendimento que exige muito mais do assistente e são aqueles assistentes que têm mais melhores resultados, tem mais desempenho, tem um bom desempenho, enfim, são assistentes que são mesmo selecionados.
E aí surgiu a oportunidade de ir para a área de formação. Que daí eu já abri os meus olhos e eu falei, pronto, eu vou para a área e tudo mais. Numa primeira vez, eu participei do processo, não fui selecionada. Depois, de seguida, abriu a oportunidade de também fazer parte da formação, mas como ajudante, um assistente da formação, não ser o formador principal. E eu falei, olha, vou tentar de novo, é a minha área, é o que eu gosto de fazer. E já participei de diversas formações, porque eu tive muitas formações, tive cerca de 10 ou 15 formações no período de 1 ano e meio. Tive tudo isso de formação, falei, pronto, eu gosto de formação, então vou para a área. Era algo muito novo, porque eu fazia mais a gestão de recursos humanos, mas também estava aberta a oportunidade. E depois eu fiquei passei no processo seletivo, participei da seleção e tudo, e passei. E depois, com menos de 1 ano, eu já passei a ser a formadora principal. Então, foi mesmo aquilo que eu queria. Você, de todo esse seu trajeto, você já está há quanto tempo já trabalhando com eles? Só por... Na empresa mesmo, 2 anos e 9 meses. Não tem muito tempo. Atendimento, assim, eu sei que no atendimento você foi subindo, mas em 1 ano e meio, mais ou menos, você ficou no atendimento, conforme você foi subindo os degraus, né, começou do básico e foi indo até o empresarial, aí depois disso que você foi para a área de treinamento, aí que você foi subindo os degrauzinhos. Exatamente. Você vai subir mais, viu, porque você assim espero. sempre... Assim espero já, que pra gente poder... Não, dentro do RH, não tenho dúvidas na qual que você... Algumas vezes você pode galgar para alguma outra parte do RH, né? Não ficar somente na parte de treinamento. Mas isso aí eu não tenho dúvida, né? Que isso você vai conseguir, né? Porque, querendo ou não, aqui é muito isso, né? No Brasil também já acaba sendo. Se você entra numa empresa, tudo, e você quer migrar de área, ou você quer subir, né, o degrauzinho dentro daquela área que você tá, é com o tempo, né, trabalho, mostrar trabalho, dedicação, e com isso eles vão vendo, né, e você vai crescer. É muito isso mesmo. Eu sempre tive esse perfil, esse sempre foi o meu perfil. No meu primeiro emprego também comecei do básico, ia assim no banco, era aquele trabalho de mensageiro. E depois fui subindo, tanto é que eu trabalhei na empresa 7, quase 8 anos. E cheguei à gestão de recursos humanos e isso tudo foi muito nova. Então eu sempre tive, essa sempre foi a minha personalidade. Sempre fui muito dedicada e acho que isso vale para todos. Acho que nós temos mesmo que nos dedicar àquilo que estamos a fazer, desde que seja aquilo que a gente goste, não é? Obviamente, e que se veja naquilo, porque sempre tem alguém que está vendo a sua progressão. Às vezes a gente fica inseguro, fala assim, acho que não tá indo muito bem, tô dando o meu melhor, mas ninguém reconhece. Uma hora ou outra vai ser reconhecido, uma hora ou outra vai dar tudo certo. E eu sempre tive essa percepção. Tive o atendimento 1 ano e meio, depois fui para pivô de formação, não é? Para assistente de formação, e depois de 6, 7 meses eu já comecei a dar a formação principal. E me fala uma coisa, assim, que conselho que você dá, e também o que você acha de diferente do mercado de trabalho aqui do Brasil, assim, só por... Agora veio essa pergunta, deu esse insight, assim, você falando, né, que como você conseguiu crescer aqui, a receita é isso, né, é dedicação, não tem como, né, mostrar trabalho, não tem outra palavra, né. Exatamente, eu acho que isso é muito sincero. Porque às vezes a gente mostra o trabalho, mas às vezes a gente tá se autossabotageando. Não sei nem se existe a palavra. Mas tá falando, pronto, eu tô trabalhando e tô fazendo isso, mas eu quero algum resultado. Acho que tem que fazer porque você quer e porque você gosta. Porque depois não ser tão ambicioso. Eu não sou, obviamente que eu tenho os meus objetivos, mas eu não faço nada que prejudique outra pessoa. Claro.
Então, acho que isso também acaba por contar a nossa personalidade. Mas sim, a dedicação, o bom trabalho, acaba por ser exatamente igual no Brasil. Acho que no Brasil talvez tenha um pouco mais de competitividade. Talvez os portugueses em si tenham uma personalidade de, se eles estão confortáveis naquela posição, eles ficam, não saem muito da zona de conforto. E nós brasileiros, a gente quer sempre subir um degrauzinho. Isso eu vejo aqui, que eles são mais tranquilos, né? Não sei se é tranquilos ou acomodados, não sei se qual é a palavra correta, né? eu acho que eles têm um pouco de dificuldade, né, de sair da zona de conforto, porque dá a impressão que vai dar muito trabalho, porque exige muito de nós mesmos, exige muito da nossa perseverança, da nossa resistência, e para eles, se tá tudo muito bem, para que mudar? Não faz sentido. E nós não, nós sempre tentamos mudar, algo melhor, e acho que isso acaba por também nos ajudar. E acaba criando no Brasil mais competitividade. Imagino que muitas pessoas concorreriam a vagas simples de concurso que eu vejo na empresa. E às vezes não tem tantos candidatos assim. Então eles são mais tipo, não sei se eu vou tentar, não vou passar mesmo. Então fica mais nesse sentido. Nós somos mais competitivos e mostramos o nosso trabalho de forma objetiva, que tenho aquele goal e quero fazer, quero chegar lá. Eles acho que ficam mais acomodados mesmo. Tá. Ai, Nath, mas obrigada mesmo. Imagina, espero que venham muitas pessoas. Né? Gente, espero que esse vídeo ajudem vocês, estimulem, por favor, dê like nele, muitos likes. Se inscreve aqui no canal, tá? Não, mas obrigada ativa mesmo. O sininho, tem o sininho. Ativa o sininho, fica aqui embaixo, que eu nunca sei onde é. Acho que aqui, o sininho aqui. Assim, aqui embaixo. Mas é isso, muito obrigada, viu, gente? Obrigada, Nath. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima, tchau.